Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Tema nessa noite, 7 lições que aprendemos com a chamada de Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, do verso 4 ao verso de número 12. Nós vamos ler apenas o verso 5 para nós ganharmos tempo. Diz assim o texto então: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, seja o Senhor a falar no homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Querido, esse texto fala acerca da chamada de Jeremias, o próprio Deus aqui falando com Jeremias. E esse texto diz que veio a palavra do Senhor ao profeta, ainda criança, no máximo 12 anos de idade, segundo os historiadores. E esse texto diz no verso 5 que o Senhor o conhecia desde o ventre da mãe de Jeremias, né? Tinha santificado a Jeremias, e Jeremias aqui ele tinha um chamado de profeta às nações. Então aprenda aqui uma primeira coisa: o zelo de Deus para com seus filhos. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque muitas vezes nós achamos que Deus ele cuida de mim, de você, somente a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Não, querido. Amém? Deus tem cuidado de mim e de você desde a nossa concepção, quando a gente ainda era uma sementinha no ventre da nossa mãe. Por isso, muitas vezes, acidentes, situações de adversidades, doenças, traumas, não nos consumiram. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava nos protegendo. Por isso que o Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, né? Às vezes, as astutas ciladas do inimigo, situações de morte, né? Coisas terríveis, muitas vezes, que são maquinadas contra a minha vida e contra a tua vida. Deus simplesmente, Ele nos guarda, nos protege, né? Por causa do plano, do projeto, da chamada que muitas vezes Ele tem na vida minha e também na vida do irmão ou da irmã. Amém? Verso 6 então: Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Aqui o profeta Jeremias então, né? Ele dando desculpa para não cumprir o chamado dele. Então, segunda lição: desculpas não serão aceitas, tá? Quando o Senhor Deus, quando o Senhor Jesus, ele nos chama para um ministério, para algo específico, ele não aceita um não, tá? Então preste atenção. A mais famosa, né, de todas as passagens, Jonas, né? Deus disse a Jonas, né, algo que Deus queria que Jonas fizesse, e Jonas tomou a direção contrária da vontade de Deus. Deus colocou ele numa situação, né, nós sabemos a história do grande peixe, e de um jeito ou de outro o Jonas teve que cumprir, né, a missão que Deus tinha colocado nas mãos de Jonas. Uma outra situação também, o próprio Moisés, lá no Êxodo, capítulo 4, verso 12, a chamada de Moisés. O próprio Deus dizendo a Moisés: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Então, o próprio Deus tinha chamado a Moisés, e Moisés tinha dito que era pesado de boca. Então, aqui o próprio Deus, ele disse a Moisés: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Tá? Foi eu que fiz todas as coisas. E aqui no verso 13, então, Moisés, ele responde. Ele, porém, respondeu: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Envia outro, não a mim. E Moisés, ele cumpriu o ministério dele, né? O maior de todos os profetas, né? Então Deus, ele não aceita um não. Jonas tentou, Moisés tentou escapar também, mas simplesmente não teve jeito. Deus não aceita um não como resposta. Hein? Verso 7. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar, dirás, né? Deus aqui dizendo para Jeremias: não diga isso, porque aquilo que eu mandar você fazer, certamente você vai fazer. Então, terceira lição: existem chamados que são inegociáveis, tá? Tem uns que escapam, amados, chamados que não vão, que, na minha opinião, chamados que são chamados pequenos. A pessoa pode até escapar no grande dia do Senhor, vai prestar conta, né? Mas tem chamados que são inegociáveis, né? A história
famosa de Atos 9, Saulo de Tarso, quando o próprio Deus, depois de Saulo de Tarso ter tido um encontro com Jesus, chegando em Damasco, Deus dá uma ordem a Ananias: Ananias, vá à rua direita, na casa de Judas, tem um homem de Tarso chamado Saulo, está orando, ora por ele lá, porque eu tenho algo na vida dele. Ananias disse: Senhor, mas de muitos ouvi acerca desse homem, e ele está aqui para levar o teu povo, a tua igreja presa. E o que Deus ele diz para Ananias? Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para anunciar a minha palavra aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. Então, amados, tem chamados que são inegociáveis, tá bom? O verso 8, então, diz assim: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então aqui o próprio Deus estava dizendo para Jeremias não ter medo, porque era uma nação rebelde, era uma nação que só queria ouvir aquilo que queria. E Jeremias ia pregar uma palavra totalmente o contrário do que os profetas estavam dizendo. Então, quarta lição: os que se levantam contra um obreiro de Deus se levantam contra o próprio Deus, amado. Então aqui Deus estava garantindo a presença dele junto a Jeremias para livrar Jeremias de mortes. Isso não significava que Jeremias não ia passar por um sofrimento extenso. Então tem muitos chamados que são árduos, que são difíceis, mas o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que garante a presença dele, nos sustentando e também nos protegendo e nos guardando. Amém? Verso 9 e 10 diz assim: então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Então, quinta lição: Deus garante a eficácia e o sucesso da missão. Tá bom? Quem sabe Deus tem te chamado você para algo e você tem dito: poxa, mas eu não vou conseguir fazer isso. Amados, existe todo um preparo. Se Deus está dizendo que Ele vai te entregar a capacitação para exercer a tua chamada, fique tranquilo. Palavra de autoridade aqui que Jeremias ele recebeu. O próprio Deus falou: vou colocar as minhas palavras na tua boca. E no verso 10: ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e para plantares também. Então, quinta lição: Deus garante a eficácia e o sucesso da missão. A palavra profeta já diz isso: aquele que fala em nome do Senhor, boca de Deus. Amém? Então, amados, no verso 10 aqui, o próprio Deus ele diz a Jeremias: você foi levantado, você vai dizer palavras, vai profetizar mensagens que serão para edificação e também para destruição. Se houvesse um arrependimento, edificação. Se não houvesse, o que aconteceu? Destruição de uma parte do povo, cativeiro de 70 anos, mas também o próprio Jeremias, ele profetizou a futura restauração e o livramento, quando chegasse o tempo estipulado por Deus, 70 anos, a restauração de Judá. Verso 11, então: veio a minha palavra do Senhor: o que é que vê, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então aqui, amado, eu aprendo uma sexta lição, tá? Ninguém é enviado sem antes estar preparado. Queridos, o próprio Deus aqui, ele dá uma visão a Jeremias e diz assim: o que é que você está vendo? E Jeremias, ele responde: o Senhor me mostrou aqui na minha mente uma vara de amendoeira. Então aqui eu aprendo uma sexta lição: ninguém é enviado sem antes estar preparado. Então Deus ele fez um teste. Jeremias estava ouvindo o que Deus estava falando, estava dialogando os dois. Depois Deus deu uma visão a Jeremias. Jeremias entendeu exatamente o que ele tinha visto. Falou: o Senhor me mostrou agora, e foi uma vara de amendoeira. Então isso nos mostra aqui que um profeta ele é ensinado, ele é instruído, ele passa por situações pela vida dele, e também ele é instruído tanto na palavra. Deus estava falando com o profeta falando com Deus, tá? E também aqui no caso de Jeremias, ele recebeu visões, e o próprio Deus disse a Jeremias: o que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Aí o verso 12 aqui responde, comprova que ele estava vendo exatamente aquilo
que Deus estava mostrando para ele. Disse o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, fale somente aquilo que Deus te mostrar e confirmar também através da sua palavra. Bom, teve dúvida? Ore. Senhor, o Senhor mandou. É o Senhor que está dizendo para mim fazer tal coisa? Ore. Deus é um Deus de confirmação. Ele deu 2 sonhos a José, né, acerca da chamada de José. Até com Faraó ele deu 2 sonhos, porque ele não vai, né, comprovar a veracidade da mensagem, né para mim ou para você. Então, 7ª lição: fale aquilo que Deus está colocando na tua boca, comprovado que é Ele mesmo, exatamente Ele que está dizendo, não é emoção ou não é influência externa, tá? Então, uma 7ª lição, então: e deixe o tempo de Deus se encarregar do resto. Porque muitas vezes nós profetizamos, né, e queremos que aconteça imediatamente. Não. Deus tem a misericórdia dele, como ele agiu no caso de Jonas. Deus tem o cuidado dele, o desejo do arrependimento que venha cair sobre o povo, sobre a situação no qual a mensagem foi dita, tá? Então faça a tua parte, anuncie aquilo que Deus mandou anunciar e deixe o tempo de Deus se encarregar do resto, ou para edificação ou, infelizmente, para destruição. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, foram essas 7 lições que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Grava elas nos nossos corações e nos ajuda a colocar em prática. É que nós lhe pedimos em nome de Jesus, em nome do Senhor. Obrigado, Pai. Amém? Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Se você gostou, curte esse pequeno estudo. Nós temos um canal no YouTube, né, com o meu nome. Se você puder curtir, né, a mensagem lá também e se inscrever no nosso canal, desde já eu vou ser eternamente grato. Deus abençoe em nome de Jesus.